Vem comigo dominar esse assunto aqui, razão e proporção. E não importa qual é o seu nível, não sei nada ou já sei bastante coisa. Eu me preocupei em trazer conteúdo para ajudar quem quer que você seja. Então fica comigo porque eu vou trazer a teoria e vou resolver as principais questões que a banca Vunesp cobra. Então cada segundo que você der para mim, eu vou retribuir com muito comprometimento no seu crescimento. Combinado? Então já vamos cair para a teoria. O que é uma razão? O que é uma proporção? A razão é quando eu estabeleço uma relação entre dois valores no formato de fração. Por exemplo, eu coloco aqui 5 está para 10. Então, eu posso ler isso da seguinte maneira: a cada 10 pessoas, 5 já foram multadas. Percebeu? Então, 10 é um valor, e em cima existe uma relação a esse valor. Então, para cada 5, existem 10. A cada 5, tenho 10. Beleza, já entendemos o que é uma razão. E o que é uma proporção? Uma proporção é uma igualdade, é uma equivalência entre razões. Então, eu posso colocar uma igualdade aqui? Posso. Olha o que eu estou colocando, hein? É um sinal de igual. Então, se eu jogar um 30 aqui. Que valor eu tenho que colocar em cima para que isso continue sendo uma igualdade? Se você prestar bastante atenção, você vai perceber que existe uma relação já meio que evidente ali. Que o número de baixo é o dobro do de cima, ou que o número de cima é a metade do número de baixo. Então, percebendo isso, a gente já conseguiria falar que o número de cima é igual a 15. Mas será que é mesmo? Como é que a gente resolvia isso na escola? A gente colocava um x aqui, correto? E multiplicava em cruz. Então a gente ficava com 10x igual a 5 vezes 30, 150. O 10 estava multiplicando, a gente passava para o outro lado, dividindo, o 10 ficava aqui, cancelava esse zero com esse zero e descobria que, de fato, para a gente ter aquela igualdade, o x era igual a 15. Aí você pensou, falou, caramba, professor, então dá para a gente resolver isso de cabeça? Dá para resolver isso de várias maneiras, às vezes, até mais simples do que simplesmente multiplicar em cruz. Quando a gente enxerga essas propriedades, a gente começa a ganhar tempo na resolução das questões. Então, quando a gente quer resolver, quando a gente tem uma proporção, o que a gente precisa entender é que ali eu tenho uma igualdade. E o que é interessante em relação a isso daqui? Que muitas questões de proporção, você já deve ter escutado eu falar aqui, aqui no YouTube, que onde tem proporção, o K é a solução. E muito aluna fala, mas o que é esse tal do K? O K, ele vai ser um valor constante que existe dentro de todas as proporções. Olha o que eu estou falando para você. Todas as proporções possuem um valor constante. E esse valor constante a gente vai chamar de K. Quer ver? Vamos pegar essa que a gente já montou aqui, ó. A gente tem 5 para 10, assim como a gente teve 15 para 30, olha o sinal de igual ali. Assim como a gente pode ter, de repente, um 30 para 60. Qual é o valor constante que a gente tem aqui? Qual é o valor que mantém essa igualdade acontecendo? É o valor de meio. Porque cada valor que eu tenho aqui é um em cima, dois embaixo. Eu tenho sempre a metade ali. Embaixo é o dobro do de cima, ou o de cima é a metade do de baixo. Você enxerga que se você simplificasse qualquer um desses valores e fosse buscar a fração irredutível, você apareceria com esse meio aqui, ó. E é justamente esse valor, essa fração mais simples, a que eu não consigo mais simplificar, que a gente acaba chamando de K. Percebeu? Então, o que é o K? É a constante de proporcionalidade. É o valor que eu tenho que estabelecer para eu continuar tendo aquela sequência de igualdade ali. Então, aqui, vamos ver se a gente já dominou esse assunto. Se eu colocasse para você que eu quero ter dentro dessa proporção, dessa sequência, eu quero ter o seguinte valor. Eu quero ter o número 50 embaixo, certo? Vou chamar um x aqui. Eu não poderia igualar isso aqui a k? Poderia. Por quê? Porque o K é a constante de proporcionalidade que me permite chegar naquele valor ali. É o K que me permite encaixar essa nova razão ali dentro. E aí eu poderia isolar esse valor para lá e chegar que x ele vale 50 vezes o valor de K. Mas quem é K? K é meio. Então x seria 50 vezes meio, que vai dar x igual a 25. Vamos ver se a gente vai encaixar esse valor ali mesmo, ó.
Se eu tiver o 25 em cima, é o momento que me aparece o 50 embaixo. Percebeu? Ali, ó, o K é a solução mesmo. Então você fala assim: "Ah, eu quero descobrir o valor do X. Eu quero que o X ele faça parte daquela proporção que eu tenho ali, e embaixo vai ser 50. Então eu tenho X em cima, 50 embaixo. Como é que eu chego nesse X? É só pegar e igualar ele a quem? A constante de proporcionalidade. Esse 50 que está dividindo passa para o outro lado multiplicando, fica 50K. Aí você fala: "Professor, você me disse que essa aula ia ser mais simples e, pô, não era muito mais simples eu igualar x sobre 50 direto a meio?" Isso foi o que a gente fez, só que a gente chamou de k. "Ah não, professor, mas eu prefiro então colocar o valor de meio." Pois é, mas às vezes você não tem o valor de meio para usar, você só vai ter o k. Eu vou te ajudar a entender isso um pouco melhor nos exercícios, mas eu preciso que a gente saia desse slide sabendo o seguinte: o que é uma proporção? É uma igualdade entre duas razões. Vamos reforçar esse elemento. É uma igualdade entre duas razões que pode ser esticada para infinitas razões. Afinal de contas, se é igual, eu posso ficar sempre igualando. O que a gente vai ter dentro de uma proporção? Um valor que sempre é constante. E esse valor que sempre é constante, a gente vai chamar de constante de proporcionalidade. É a fração irredutível dessa bagaça aqui. Beleza? Tamo tranquilo? Vamos para os exercícios. E nos exercícios eu vou explicar diretamente a aplicação do K. Ah, e o último exercício é o que mais cai na prova. Dominar esse exercício é garantir um ponto que a maioria não consegue. Então fica comigo, vai compensar. Segundo dados do Instituto de Previdência de Hortolândia, em setembro de 2019, a razão, ó, já está dizendo para você de que assunto é. Razão. Entre o número de aposentados ou pensionistas e o total de servidores ativos era de 61 para 330. Se o total de servidores ativos naquele mês era de 4.290, então os aposentados ou pensionistas eram. Como é que a gente vai resolver essa questão? Em primeiro lugar, vamos identificar quem são as variáveis aí. Ele fala aposentados ou pensionistas. Eu vou chamar isso aqui de X, tá? E os servidores ativos eu vou chamar de Y. O que ele está falando para a gente? A razão entre esses elementos, X para Y, é igual a 61 sobre 330. Fechou? Só que acontece, ele vem aqui e fala para a gente que os servidores ativos, ou seja, o nosso valor de Y, é o mesmo carinha que está aqui, ó, servidores ativos, era de 4.290. Então eu estou te dando um valor para você trabalhar. Então você vai naquele lugar do Y, você vai me tirar o Y e vai substituir por aquele valor. Então fica X para 4.290 é igual a 61 sobre 330. Uma coisa que eu preciso te dizer aqui, sempre identifica ali as variáveis, para você não substituir no lugar errado. Se você jogasse o 4.290 na parte de cima, isso pode te retornar um valor e está nas alternativas. Então, a montagem da questão ela tem que ser muito cuidadosa. Isso vem da interpretação. Então, sempre identifica ali quem é quem. Tá, os aposentados eu vou chamar de X, servidores eu vou chamar de Y. A relação dos aposentados para os servidores é de 61 para 330. E o que eu tenho no meu problema? Ah, eu tenho o total de servidores. Então eu vou lá e substituir. Beleza, a gente já conseguiu fazer aqui uma baita interpretação. Professor, eu vou ter que usar o K nessa questão? De forma alguma. A gente não vai precisar usar o K aqui. Aqui dá para a gente resolver da maneira como a gente já resolveu na escola, multiplicando isso aqui por x, multiplicando em x. Então eu vou pegar o 330, vai ficar 330 vezes x é igual, e aqui vem um grande diferencial do meu método. Eu não vou dizer aqui que é exclusivo nem nada, mas eu ensino você a não perder tempo. Então não me multiplique esses dois valores. A maioria dos candidatos tem fixação por multiplicar e não precisa. Você vai pegar e vai representar essa multiplicação desse jeitinho aqui, ó. Beleza? E você pode pegar esse, pode não, agora você deve pegar esse 330 que está multiplicando e passar para o outro lado dividindo. Muita gente, mas muita gente mesmo, enxerga uma coisa aqui. Enxerga, professor, mas esse 4.290 ele não está dividindo x? Então eu não poderia passar só ele para o outro lado multiplicando e não ter que necessariamente multiplicar em x? Pois é, a escola deu um vício para gente. Na verdade, se você quer calcular o valor do x, era só pegar esse 4.290 que está dividindo o x
e passar para o outro lado multiplicando. Se a gente já colocasse ele aqui multiplicando, a gente já sairia com a resposta pronta. Mas a escola sempre ensinou a gente a fazer o quê? Multiplicar em x, multiplicar em x. Então a gente acaba tendo esse vício. Não é ruim, é um caminho seguro para a gente conseguir montar e chegar na resposta do valor do x. Do outro jeito ali, você ganha um tempo. Ainda mais se você faz isso e não me multiplica os valores. Beleza? O que a gente vai fazer agora? A gente vai simplificar essa turminha aqui. Simplificar como? Eu vou pegar esse zero e vou cortar com esse zero. Isso aqui já ajuda demais. E agora eu estou vendo que lá em cima, aquele número, ele é divisível por 3. Por que eu sei que ele é divisível por 3? Porque se eu somar o 4 mais o 2 mais o 9, vai dar 15, que é o número da tabuada do 3. Então eu consigo simplificar em cima e embaixo por 3. Muita gente não gosta da simplificação. Por quê? Porque não está estudando para fazer um concurso. E provavelmente está usando isso aqui, ó. E aí fica fácil mesmo. Mas na prova você vai ter que ter habilidades. Você vai ter que fazer as contas mais rápido. Então é necessário que você treine os cálculos e treine a tabuada. Então vem comigo que eu vou dividir por 3. Se eu pegar o 33 e dividir por 3, eu fico com 11. Se eu pegar esse número de cima aqui e dividir por 3, 4, se eu dividir por 3, mais próximo da tabuada vai dar 1. 1 vezes 3, 3 para 4, sobra 1. 1, coloco 2, vira 12. 12, se eu dividir por 3, vai dar 4. 4 vezes 3, 12. Para 12 nada. Pego 9 e divido por 3, vai dar 3. Então, se eu dividir o 429 por 3, vai dar 143. E o que eu ensino também? Que quando você tiver o número 11 embaixo, você olha para cima e vê se algum dos números no meio tem a soma dos extremos. Isso é uma dica que faz toda a diferença. E a gente tem mesmo, ó. Esse 4 aqui, ó, ele é a soma de 1 mais 3. Toda vez que o número no meio tiver a soma dos extremos, esse número aqui pode ser escrito como 11 vezes 13. Esses extremos a gente traz para o número e multiplica por 11. Por isso que ganha muito tempo. Isso não é coincidência. A banca usa esses elementos para privilegiar alguém que realmente teve aquela visão de concurseiro. Por que isso ajuda a gente? Porque agora eu simplifico 11 com 11 e já saio no 13, direto. Se você fizer a multiplicação e depois dividir por 330, você vai chegar na mesma resposta. Só que quando você treina, você nota que esses valores sempre aparecem. A dificuldade nessa questão não está na montagem, está no cálculo, beleza? Então agora vamos terminar essa continha fazendo o quê? Fazendo 61 vezes 13. Vamos lá, 3 que multiplica 61 vai dar 183. 1 que multiplica 61 vai dar 61. Aqui vai dar 3, aqui vai dar 9, aqui vai dar 7. Eu vou carimbar alfa. Esse é o ponto dessa questão. Deixa eu sumir aqui do lado da minha continha. Então, a gente fez a questão mais simples de razão e proporção, que é o quê? Ele vai te dar a relação, ele fala de aposentados e pensionistas, te dá uma razão, que a gente iguala, então aposentados e pensionistas para ativos era igual a 61 sobre 330, me deu o valor de ativos, eu substituo, ou eu multiplico em cruz, ou eu isolo, aí eu simplifico, né, eu efetuo os cálculos e eu chego na resposta, ele quer o número de aposentados ou pensionistas, para a gente esse cara é o X, então para a gente é o 793. Fechou? Então, essa seria a questão mais simples aí para a sua prova. Geralmente, a dificuldade aqui vai estar nos cálculos. Vamos dar uma avançada e pegar a questão que é a mais clássica da VUNESP, tá? Ele diz o seguinte: determinado produto, para ser utilizado, precisa ser diluído, formando uma mistura na seguinte proporção: 25 ml do produto em 375 ml de água. Ele fala para a gente aqui, ó, proporção. Para preparar 2 litros dessa mistura, produto mais água, a quantidade necessária é, olha que questão mais bonitinha. Ele está dando para a gente uma relação de produto para água. Aqui eu já não vou usar o x e y. Por quê? Porque eu consigo pegar as variáveis ali e usar as iniciais. Na outra não tinha. Eu tinha aposentado e ativo. Ia ficar o A e o A. Sempre que der para usar as iniciais, use. Faz muita diferença. Ele falou para a gente que a gente tinha uma relação de produto para água e essa razão era de 25 para 375. Certo? O que acontece aqui? Ele também diz que quer preparar 2 litros dessa mistura. Então, quando eu somar produto mais água na parte final, quando eu misturar para ter o que eu quero, é o momento que vai surgir os 2.000 ml. Aqui eu vou converter tudo para ml para eu conseguir trabalhar de forma tranquila, tá? Você poderia converter o 25 ml para litro, mas eu não recomendo não.
pega o 2 litros, transforma para ml, é bem mais de boa, vai dar 2.000 ml, e a gente vai montar essa continha aqui. E é aqui que eu falo que a solução com o K é muito mais fácil. Você vem na proporção e coloca o K em cima e o K embaixo. Olha que bonito. Então, quando você tiver esse tipo de exercício aqui, ó, que ele me dá a razão e me dá uma soma ou uma subtração usando aqueles valores, não tenha medo. Coloca o K. E aí vem a grande regra. Onde tem proporção, o K é a solução. E o que a gente vai fazer agora? No lugar do P, eu vou substituir por esse 25K. Então, eu vou ficar com o quê? Eu vou ficar com 25K somado. No lugar do A, eu vou substituir por 375K. E essa soma vai ter que me dar 2.000. Agora eu posso somar esse K com esse K. 375 somado com 25 vai dar 400K igual a 2.000. Agora eu vou pegar esse valor de 400 e vou passar para o outro lado dividindo. Vou cancelar zero em cima com zero embaixo, zero em cima com zero embaixo, e 20 se dividir por 4 vai me dar 5. Eu descobri a constante de proporcionalidade, aquele valorzinho lá do começo. Então eu consigo voltar aqui agora e responder essa questão. Ele quer saber o quê? A quantidade necessária do produto. O que eu tenho no produto? Eu tenho 25 vezes o valor do K. Então o produto, que era 25 vezes o valor do K, passa a ser que o produto é 25 vezes o valor de K, que é 5. E 5 vezes 25 vai ser que o produto é igual a 125. Só a multiplicação, carimba Charlie. Assim como dava para calcular o valor da água. Era só pegar e multiplicar isso por 5. Agora eu vou explicar o porquê que isso acontece. O porquê que a gente pode usar o K, beleza? O que acontece? A gente pode pegar aqui, nessa proporção que a gente tem, P está para A, assim como 25 está para 375, como isso aqui é uma proporção, eu posso inverter essas posições aqui, ó. Eu posso inverter os meios, montando a seguinte razão: P está para 25, assim como 300, como A está para 375. Viu que hora que eu fiz ali? Mantive ali uma proporção, somente invertendo essa posição na diagonal. A gente sempre pode inverter nas diagonais. Se a gente voltar ao slide, a gente vai lembrar que a todo momento eu pude pegar e igualar isso a um valor constante. Dentro dessa proporção, existe um valor que é constante. Então, eu posso igualar essas duas aqui ao K. E aí, o que a gente fazia antigamente para responder isso daqui, né? Quando eu comecei a estudar, era assim que eu aprendi. O professor falava, ó, você pode pegar esse P25, ele não é igual a K, então você puxa para cá, P sobre 25 é igual a K, então o P ele é igual a 25K. Olha que bonito. Esse A sobre 375, ele também, ó, tá aqui, ó. O A sobre 375, ele é igual a K. Então eu poderia separar e escrever A sobre 375 é igual a K. E aí fazer o quê? Isolar o A e ficar com 375K. Olha aqui, ó. E depois que eu fazia isso daqui, eu voltava no lugar do P, colocava o 25K, ia lá no lugar do A e colocava o 375K. Essa montagem elimina, né, o bizu de você sempre colocar o K vai eliminar essa passagem aqui. Percebeu? Se a gente pega e já grava direto que onde tem proporção, o K é a solução, se a gente já enxerga isso, eu não preciso ajustar os meios para montar essa relação de P está para 25, assim como A está para 375, assim como tudo isso aqui é igual a um valor constante, e depois isolar. A gente evitou todo esse trabalho para determinar o quê? P vai ter 25 partes do valor de K e A vai ter 375 partes do valor de K. Eu já jogo direto, já determino quem é o K, K é 5. Então eu faço 25 vezes 5, vai dar 125, e faria 375 vezes 5 para chegar no valor da quantidade de água. Então, nesse vídeo aqui, nessa questão, eu quis te mostrar por que o K funciona. E ele sempre funciona. Pega essa dica. Se você tiver uma proporção na sua prova, ele está te dando uma soma entre os valores e está te dando uma razão, se tem proporção, o K é a solução. Coloca K em cima, coloca K embaixo, vai naquela equaçãozinha,
substitui esses valores e resolve para achar o valor do K. Ah, professor, eu gosto de trabalhar com as partes. Também funciona. Dentro daquele universo, a gente tem 400 valores de K. Por isso que a gente divide o 2000 por 400, para descobrir quanto vale um K. Trabalhar com partes é maravilhoso, exceto se você tiver que fazer a próxima questão. A próxima questão não dá para trabalhar com as partes. A próxima questão, que é essa daqui, a gente só consegue fazer de forma rápida e com certeza de que vai chegar na resposta correta usando o K. Então vem comigo fazer a questão mais difícil da VUNESP quando se trata de proporção. Olha só, a gente vai ter aqui, ó, o seguinte problema. Em um grupo com 40 pessoas, todas trabalhando, a razão entre o número de pessoas que exercem sua atividade como funcionárias públicas e o número de pessoas que não exercem sua atividade como funcionárias públicas pode ser representada por 2/3. Vamos colocar em prática aqui aquilo que a gente já fez. Ele disse para a gente que isso aqui é uma razão, a gente já sabe o que vai ter que fazer, montar ali uma relação entre os valores. Ele deu funcionário público e não funcionário público. Aqui a gente não tem inicial. Então a gente vai chamar funcionário público de X e não funcionário público de Y, tá? Muito cuidado. Identifica certinho quem são suas variáveis, tá? E ele falou que isso pode ser representado na razão 2/3. Então já vamos montar essa razão aqui, ó. X está para Y, assim como 2 está para 3. Nesse grupo, não há pessoas que façam parte dos dois subgrupos identificados. E no subgrupo das pessoas que não exercem suas atividades como funcionárias públicas, a quarta parte do número de pessoas tem filhos, o que leva a concluir que o número de pessoas desse subgrupo que não tem filhos é, olha só, o rolo que está sendo isso daqui. Beleza, o que a gente vai fazer? A gente sabe quantas pessoas tem nesse grupo. Ele falou que são 40. Então, se eu somar x mais y, isso vai dar 40. Então, olha que bonitinho. A gente tem a razão e a gente tem uma soma, igual a gente fez antes. Então, o que a gente vai fazer aqui? Se eu tenho proporção, o K vai ser solução. Eu vou vir aqui e vou colocar o K aqui e o K aqui. Agora eu vou lá naquela soma e vou substituir os valores de x e y por aqueles Ks que eu achei. Então, eu vou chegar aqui e vou colocar no lugar do x, 2K. No lugar do y, 3K. E isso continua sendo igual a 40. 2K com 3K vai dar 5K igual a 40. K vai ser 40 dividido por 5, que vai dar 8. Fechou? A gente chegou no valor do K. A gente consegue determinar os valores que a gente tem lá em cima agora? A gente consegue. X é igual a 2 vezes 8, que vai dar x igual a 16. O y vai ficar 3 vezes 8, que vai ser um valor de y igual a 24. Aqui eu falei errado, tá, no começo. Aqui dava para fazer sim usando partes, tá? É a próxima que não dá, então desculpa aí. Eu achei que já era a próxima questão aqui, mas tranquilo. Dava para fazer por partes, como dava para fazer por K. O que que é essas partes, professor? É você, ao invés de colocar o K, somar os valores que você tem ali. Então, você tem 2 mais 3, 5. Então, você tem 5 partes que você vai dividir, 2 para X e 3 para Y. Como o total é 40, era direto 40 dividido por 5. Só que aqui no curso, no meu curso, eu foco muito no K. Por quê? Porque o K vai me ajudar em todas as questões de razão e proporção, não somente nessa daqui. Então, se você usa a parte e está confortável com as partes, não tem problema nenhum. Eu vou querer que você mude o seu método. Mas para a próxima questão você vai perceber, partes não resolve, de verdade. Fica comigo, você vai ver que na próxima questão as partes não resolvem. A gente chegou aqui no x e y, 16, 24. Claro que um desses valores ia estar nas alternativas, porque às vezes o cara esqueceu, calculou direto o x, achou 16, veio e marcou aqui. Ele perdeu a questão. Ele não quer qual é o valor de x, ele não quer qual é o valor do y. Por isso que você sempre precisa retornar nas alternativas, né, retornar no enunciado e ler o que ele quer lá para a gente achar a alternativa. Ele fala para a gente o seguinte, ó. Ele diz que nesse grupo não há pessoas que façam parte de subgrupos identificados, tá? E no subgrupo das pessoas que não exercem suas atividades, ou seja, um funcionário público, ele quer o valor do Y, a quarta parte do número de pessoas tem filhos. Então, o que ele está falando pra gente? Que lá no em quem não é servidor público, a quarta parte tem filhos. Ele está falando que um quarto tem filhos. Só que ele quer quem não tem filhos. Se um quarto tem, 3/4 não tem. E, de novo, tem que tomar muito cuidado, porque a gente vai precisar calcular 3/4 de 24. Você poderia fazer 1/4 de 24, 24 dividido por 4, isso aqui vai dar 6.
Só que o que eu quero são 3/4. Então é 3 vezes esse valor. E aí eu chegaria em 3 vezes 6, 18, beleza? Você faz o seguinte, se 1/4 tem, se 24, se 1/4 tem, eu subtraio, não é falando substituto. Eu subtraio 24 de 6, eu chego em 18. Então os caminhos iam dar certo. Se eu tenho 24 e eu calculei que 1/4, que é 6, tem, o que está faltando para chegar no 24 é quem não tem, é o 18. Se 1/4 é 6, 3/4 é 18, porque eu tenho 3 vezes esse valor ali dentro. Ou ir calcular direto o 3/4, né? 3/4 de 24, que são os que não têm. Eu sei que 3/4 dos, que é vezes na matemática, não são funcionários públicos, que são 24, não tem filhos. 24 dividido por 4 é dar 6, 3 vezes 6, 18, tá? Por isso que é importante a gente treinar bastante esse tipo de enunciado, porque a gente tinha várias possibilidades de chegar nessa resposta. Calculando quem tinha, subtraindo de 24, calculando direto 3/4 de 24, para já chegar em quem não tem filho, e aí a gente já matar essa questão, marcando aqui a letra A, 18. Fechou? E vamos então para a última questão de razão e proporção, essa que eu digo que é, sim, a mais desafiadora de todas. O que ele fala para a gente é o seguinte, ó. Em uma caixa havia gizes brancos e gizes coloridos, de modo que a razão do número de gizes coloridos para o número de gizes brancos era 2/5. Vamos escrever isso daqui já com uma super atenção. Eu vou usar as iniciais, tá? Então eu vou pegar aqui o colorido, né? Vou usar o C para colorido e o B para branco. Uma coisa que é muito importante é que eu preciso saber montar a razão. Eu preciso saber montar essa proporção. E como é que a gente monta? O que eu falo primeiro fica em cima e o que eu falo depois fica embaixo. Você nota que ele começa falando branco para colorido, mas depois ele inverte. Ele fala colorido para branco. É justamente para te confundir. Então a gente vai montar do jeito certinho. Eu vou escrever que colorido está para branco, assim como 2 está para 5. Olha que bonito. É assim que a gente monta. Só olha que interessante. Ele fala uma segunda razão. Ele fala: após a retirada de 4 gizes coloridos e de nenhum giz branco, a razão passou a ser de 1/3. Então o que ele está falando para a gente? Que ele vai retirar 4 coloridos, então o número de coloridos vai diminuir 4 unidades. Eu não vou tirar nenhum branco, então o número de branco fica o mesmo. E isso aqui vai ser igual a 1/3. Muita gente resolve essa questão isolando uma das variáveis. Por exemplo, pegando esse C aqui, ó, e escrevendo ele como sendo 2B sobre 5. E substituindo na equação de baixo, nessa razão aqui de baixo. Isso vai dar uma conta com frações, cálculo pra caramba, e a chance de você errar ainda é muito grande. Então, pega a dica que eu estou dando nessa aula. Onde tem proporção, o K é a solução. Então eu vou vir aqui, ó, nessa fração, nessa razão inicial, vou colocar K em cima e vou colocar o K embaixo. É isso que eu vou fazer. E agora eu vou naquela proporção de baixo e onde tem o C, eu vou tirar o C e vou colocar no lugar o 2K. Onde tem o B, eu vou colocar 5K. E vou manter o resto do jeito que está ali. Então eu vou ter o quê? 2K menos 4 dividido por 5K. Isso continua sendo igual a 1/3. Aqui sim, aquilo que a gente aprendeu na escola é fundamental fazer. Eu tenho que multiplicar em cruz. E esse 3 vai fazer chuveirinho lá, porque isso aqui são 2 números. Eu tenho que ter muito cuidado de multiplicar fazendo a distributiva. Então 3 a multiplicar o 2K vai me dar 6K. O 3 vai multiplicar o menos 4, regra de sinal, vai ficar menos 12. E aqui o 1 vai multiplicar o 5K, vai continuar sendo 5K. Esse 5K eu passo para o outro lado, ele vai subtrair, e esse 12 eu trago para esse lado aqui, ele vai positivo. Então eu vou ter 6K menos 5K, vai dar K, igual a 12. Eu cheguei no valor do K. O K é igual a 12. Agora eu tenho condições de resolver olhando isso daqui, ó. Eu vou pagar isso aqui, tá? Isso aqui não é para fazer. Não faço isso aqui, pelo amor de Deus. Vai perder muito tempo. Aqui a gente chega muito rápido no valor do K. Então agora eu consigo determinar o valor de C, era 2 vezes o K, ficaria 2 vezes 12. Então eu teria nessa caixa 24 coloridos, branco eu teria 5 vezes 12, branco eu teria um total de 60. E se a gente somar aqui, vai dar 84, justamente o valor que está aqui. E é que muita gente faz isso. E aí tem um super problema, porque esqueceu de ler o que o enunciado pediu. O que o enunciado pediu?
Ele pediu o número total de gizes que permaneceram na caixa após a retirada de 4 gizes coloridos. Isso daqui é o começo do nosso problema. A gente começou nessa razão. Então, inicialmente, eu tinha 24 coloridos e tinha 60 brancos. Isso aqui é no início. Eu sei que no final eu fui lá e tirei 4 gizes coloridos. Então, na verdade, eu tenho no final os 24 coloridos, né? Então eu teria 20 coloridos e o brancos a mesma quantidade. Isso aqui seria no final. E aí sim, quando eu fizesse essa soma, eu chegaria em 80. Aí você fala assim: "Ah, professor, mas era só somar os 2 e tirar 4". Claro, se você lembrar disso, não tem problema nenhum. Mas é importante eu entender que esse problema ele tem 2 passagens: a quantidade no início e a quantidade no final, beleza? A razão inicial, ali aquele 2/5, é no começo. Então se eu usar o K lá, eu vou descobrir quanto eu tinha no começo. E depois o que eu quero nesse enunciado é quanto eu tinha no final. Então é só você determinar o valor do começo e depois fazer a subtração ou os valores que ele mexeu. Porque essa questão é que mais caiu em 2025 da Vunesp. Ele está fazendo muito isso, ele mexe. Saíram 4 pessoas, entrou 4 pessoas, então você tem que fazer menos 4 com mais 4. Mas isso aqui é uma super receita de bolo para você acertar todas as questões. Agora, se você quer entender o porquê que a gente faz aquele 2K, eu vou continuar aqui, tá? Então vamos lá. Vamos entender o porquê que eu posso fazer aquilo ali. Vem aqui com o professor, ó. Se eu tenho C está para B assim como 2 está para 5, isso aqui sempre está constante, é um valor K. Então eu posso inverter esses dois valores e escrever o quê? C está para 2, assim como B está para 5, assim como isso é sempre igual a um valor constante K. Então eu posso escrever C está para 2, assim como K, e B está para 5, assim como K, igual eu fiz lá no começo da questão. E aí eu posso pegar esse 2 e passar para o outro lado e descobrir que o C, ele sempre vai ser igual a 2 vezes o valor de K. E o B vai ser igual a 5 vezes o valor de K. Substituir esse valor aqui em cima não vai mudar nada, porque eu vou ter 2 está para 2, assim como 5 está para 5. Então não compensa a gente substituir aqui. Mas compensa muito substituir esse valor de C aqui, ó. Então eu tiro o C e coloco no lugar 2K. O B, que eu sei que vale 5 vezes o valor do K, eu tiro o B e coloco aqui o 5K. E com isso, eu consigo determinar esse número aqui, ó, que é muito importante para mim. Determinando o K, eu consigo descobrir tanto o valor do C, porque ele vale 2 vezes o valor de K, com o B, que vale 5 vezes o valor de K. Então, o que eu quis convencer você nessa aula? Que sim, usar o K vai te trazer muita mais rapidez e muita facilidade. A continha que a gente teve aqui nem foi difícil. Foi 3 vezes 2, foi 3 vezes 4. Não teve que tirar o mínimo, não teve que fazer soma de frações, nem subtração de frações, nada disso. E no final, só ter um cuidado. Ele nunca vai querer saber o valor inicial, nunca. A Vunesp sempre quer saber o valor depois da alteração. Então, sempre que você estiver fazendo essa questão, coloca uma observação lá. Preciso ler o enunciado. Ou coloca lá, quero o valor final, deixa anotado ali no seu rascunho, para quando você chegar no 84, você não olhar as alternativas. Ela vai estar te esperando aqui, ó. E fazer tudo isso e perder a questão é um prejuízo imensurável. Pode te tirar do concurso e você ficar vendo as pessoas entrarem e você que se dedicou para trás. Isso não pode acontecer. E não vai acontecer se você me escolher como seu professor. E se você gostou da didática, eu vou pedir humildemente que você curta esse vídeo para eu sentir que foi útil para você. E digo mais, se você quer um curso organizado para dominar a Vunesp, esse curso aqui foi feito o novo perfil da Banca Vunesp, com os exercícios que ela tem cobrado em praticamente todos os concursos. Eu tenho 25 anos ensinando para concurso público, 20 anos praticamente dedicado à Vunesp. Fui aprovado no concurso de perito criminal. A banca era a Vunesp, então eu conheço muito bem o que encarar essa banca aqui e sei que ela mudou demais o perfil dela. Então, o meu curso tem as questões atualizadas, tem as questões do novo perfil, tem as clássicas, e é vídeo aula e correção de exercício e suporte total para sua dúvida. Se ficou com dúvida, você vai lá na comunidade do WhatsApp, manda dúvida no grupo, em 48 horas eu tiro sua dúvida. Geralmente eu tiro em 24 horas, mas para não fazer uma propaganda enganosa, eu te garanto, em até 2 dias eu vou trazer a resolução da sua questão, e não é por escrito não, é através de vídeo. É um sucesso. Eu vou ser um grande aliado seu
na conquista da sua vaga nesse ano de 2026. Tamo junto? Então bora, se você não é inscrito, se inscreve e eu te vejo na próxima aula, porque aqui nessa playlist eu vou trazer todos os tópicos da matemática e ajudar você a dominar cada um deles.